Olá, meus amigos e minhas amigas, peço permissão a vocês para apresentar mais um conteúdo informativo aqui no nosso Simplificando o Direito Previdenciário. Veja bem, hoje eu quero estar buscando responder uma pergunta que chegou para mim através de um cliente meu aqui no escritório, e a pergunta é a seguinte: para ter direito a um benefício do INSS, eu preciso necessariamente estar pagando o meu INSS? Essa foi a pergunta que o cliente me fez. E veja que no caso específico dele, ele completou 65 anos de idade e requereu a aposentadoria por idade como trabalhador urbano. Então por isso que ele fez essa pergunta. Por quê? No momento em que ele completou 65 anos, ele não estava contribuindo com o INSS. Então veja bem, meus amigos e minhas amigas, parece ser uma coisa tão óbvia, tão simples, né? Mas a gente, aqui no escritório, a gente ainda encontra pessoas com dúvida em relação a esses requisitos para poder estar requerendo benefício junto à Previdência Social, junto ao INSS. Então veja bem, todos os benefícios têm os seus requisitos, tem aquela condição básica que você tem que no momento que você faz o requerimento, você tem que preencher. Então não tem jeito, não tem milagre. Veja bem, e um dos requisitos, é o básico, é o primeiro de tudo, é a sua condição de segurado. Exemplificando, seria como se você fosse levar o seu filho para a escola, né? E você não faz a matrícula antes. Então, quando você chegar com seu filho lá na escola, né, o que a diretora vai fazer? Vai procurar o seu filho lá. Se não está matriculado, você vai ter que voltar com o filho, fazer a matrícula, não é assim? Então, no INSS, na Previdência Social, também não é diferente. No momento que você vai fazer o requerimento de qualquer benefício que seja, ou no momento em que ocorre o fato gerador e que você vai deixar um benefício para os seus dependentes, que é o caso da pensão por morte, por exemplo, nesse ato, nesse momento, você tem que necessariamente ser considerado segurado ou segurada da Previdência Social. Logo, você tem que estar com a sua contribuição em dias, ok? Então, esse fato é interessante a gente trazer essa experiência do meu cliente aqui, só para ilustrar como que, talvez por uma simples distração, né, você atinge um requisito, que é o caso, por exemplo, desse meu cliente. Ele atingiu um dos requisitos, que era a idade, né? Porém, ele não tinha o outro requisito, que era o fato de ser considerado segurado naquele momento. E não só isso, no caso dele, por exemplo, ele teria que comprovar pelo menos 15 anos de contribuição. É um tempo de carência, é um tipo de benefício que exige uma carência, que é o caso, por exemplo, da aposentadoria por idade. Existem outros benefícios que não se exige nem carência, às vezes exige só a contribuição ou a condição de segurado, né? Mas nesse caso dele, por exemplo, a aposentadoria, exige-se cumulativamente com a idade outro requisito, que é o requisito da carência, o tempo de contribuição, né? Pois bem, então, respondendo essa dúvida dele e talvez prevenindo a dúvida de muitos de vocês, não tem jeito. Se você não é segurado, se você tem um tempo de carência, se você já foi contribuinte da Previdência Social, mas no momento você não está contribuindo, você não é segurado da Previdência Social. Perfeito? Então você não tem a primeira condição básica para você ter acesso a algum tipo de benefício da Previdência Social, que é, sem dúvida nenhuma, a condição de ser segurado. E aqui a gente faz abre um parêntese para poder explicar o caso de algumas categorias, que é os trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Veja bem, os trabalhadores e trabalhadoras rurais, a gente tem insistido muito, explicando muito isso aqui no canal, para exemplificar que a contribuição do trabalhador rural é diferenciada. O trabalhador rural não contribui mês a mês, igual as outras categorias de trabalhadores urbanos. A contribuição lá é feita no momento em que o trabalhador e a trabalhadora comercializa a produção ou parte da produção. Então, o trabalhador e a trabalhadora rural, para ser considerado segurado especial da Previdência Social, ele precisa necessariamente comprovar o exercício da atividade rural. Beleza? Então, meus amigos e minhas amigas, esse é o nosso conteúdo de informativo de hoje. Fiquem atentos com a sua condição de segurado e de segurada, e principalmente as mulheres. Se você já está chegando próximo à sua idade de requerer o seu benefício de aposentadoria por idade, fique atento com a sua condição de segurado e segurada, além, né, do outro requisito, que é a questão do tempo de carência. Beleza? Então esse é o nosso conteúdo de hoje, espero que ele venha somar e agregar na vida de vocês, né? E até o próximo vídeo.